Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a esperança presente no pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire ele sempre foi o defensor de uma pedagogia, de uma cultura pautada na esperança, né? Então vivemos um momento marcado por muitos retrocessos sociais, um momento onde as instituições estão sendo questionadas, inclusive sua atuação. Na verdade, o próprio campo político está passando por um momento difícil, e o Paulo Freire ele traz uma mensagem de esperança, no sentido de que é preciso construir esse presente, né? E aí a lição do passado nos ajudando a repensar o nosso presente, não um passado como um monumento, mas um passado que a gente possa estar colhendo experiências e transformando nosso presente, nossa expectativa de futuro, né? No que concerne à justiça social. Então eu acho que esse encontro, esse diálogo que eu falei, essa mensagem de esperança, como uma espera que não é uma espera de quem espera por um milagre, mas de quem está construindo esse presente, né? E esse presente, essa construção, ela tem que se voltar com foco na justiça social. Porque parte desse momento difícil que a gente está vivendo é fruto desses retrocessos nesse aspecto. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Cuscuz com Quê? Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês ao vivo com a edição do Cuscuz com Quê desta terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. E eu sou Clarice Rabelo, também estudante de jornalismo da UFPE do 2º período, e você que nos ouve pela frequência 820 AM pode também nos acompanhar através da nossa live no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você rapidinho nos encontra e pode nos assistir pela web. Interaja com a gente usando nossas redes sociais. Além do Facebook, estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por falar em YouTube, todas as edições da primeira e segunda temporada do Cuscuz com Quê estão lá para você assistir. Na semana passada, tivemos uma edição pra lá de divertida com o cantor, compositor e sanfoneiro Luizinho de Serra. Foi um programa muito divertido que você pode assistir pelo canal da Rádio Paulo Freire no YouTube. Por enquanto, vá preparando a massa do seu cuscuz, que o programa de hoje está só começando. Todas as terças, sempre às 12 horas, tem um Cuscuz com Quê, com temáticas voltadas para o nosso país, o Nordeste. Muito bem, Clarice. Para começar o programa de hoje, que tal ouvirmos um pouquinho de música? Essa é uma boa ideia. A gente vai ouvir agora Tum Tum, de Jackson do Pandeiro. O Cuscuz de hoje já está no ar. No tempo que eu era só, que não tinha amor nenhum, meu coração batia assim, tum, tum, tum. No tempo que eu era só, que não tinha amor nenhum, meu coração batia assim, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor
Olá, gente, estamos de volta. Acabamos de ouvir Jackson no pandeiro. Cantando Tum Tum. Gente, hoje nós estamos com uma edição super especial do Cuscuz e bem diferente das demais. Nós hoje vamos falar sobre o grande educador nordestino que dá nome à nossa rádio, Paulo Freire. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo um integrante da Cátedra Paulo Freire, Sérgio Abranches. Seja bem-vindo à Rádio Universitária Paulo Freire. Muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde, Henrique. É muito bom tê-lo conosco nessa semana tão especial para a rádio, né? Verdade. Essa semana, além de ser o aniversário de Paulo Freire, também é o aniversário da nossa rádio, né? Então, é uma semana realmente de festa aqui na nossa rádio. E vamos lá. Pessoal que nos acompanha especialmente pelo Facebook, pode continuar com a gente, mandando seu comentário, pergunta, curtindo e compartilhando. Fiquem com a gente. Então, Sérgio, primeiro vamos começar falando mais sobre você. Você é daqui? Você é do Recife? Não, eu sou natural de São Paulo, mas estou aqui desde, acho que da década de 80. Já faz um tempinho. Já praticamente. Quase recifense, né? Com certeza. Na casa. Tá mais no Nordeste do que eu, né? Com certeza, tá. Muito bom. Sérgio, você é formado em filosofia? Sim, eu tenho a minha formação inicial é filosofia e história, né? Isso eu ainda estava em São Paulo. Aí depois, quando eu vim para cá, outros estudos e fiz sociologia aqui mestrado aqui na UFPE. Tá? E como foi que Paulo Freire surgiu aí nessa carreira? Não, é anterior. Eu acho que vocês não vão nem saber do que eu vou falar agora. Eu comecei dando aula no Mobral. Eu já ouvi falar. Isso só na história que a gente vai lembrar, né? E o Mobral, aquela época, foi finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, ainda estava em São Paulo, e o Mobral, vamos dizer assim, ele usava muito, vamos dizer assim, desvirtuadamente o Paulo Freire. Foi a época que eu comecei, se eu não me engano, eu comecei a faculdade, e aí trabalhava ao mesmo tempo, né, com a alfabetização lá, e aí foi quando eu comecei a ver, tem alguma coisa esquisita aqui no que estão me propondo, né? E aí eu comecei a estudar mais sistematicamente, né? E depois, aí quando eu fui me apropriando um pouco mais, eu trabalhei mais com educação popular, movimentos populares, associação de bairros, aí sim eu precisei, e até por gosto mesmo, fui conhecer um pouco mais do pensamento do professor Paulo Freire. É um salto em tanto, né? Porque as pessoas costumam se referir ao Mobral, né? O movimento de alfabetização brasileiro, como algo precário, às vezes usam até como meio que uma ofensa, falar que a pessoa se alfabetizou no Mobral. E aí você pulou para Paulo Freire, que é um método avançado. E tem alguém que influenciou você a seguir essa carreira da educação? Veja, eu acho que a primeira questão que você colocou, acho que é muito importante a gente lembrar. Por quê? O que eu já vi muitas vezes acontecer, e aquela época, década de 80 particularmente, nós ainda vivíamos a ditadura militar, né? Eles usavam maldosamente o Paulo Freire. Exatamente. Tá? Então a ideia de você colocar, por exemplo, um tema gerador, uma palavra, e achar que isso era o método Paulo Freire. Isso foi muito usado no Mobral. O Mobral era um movimento do governo federal, tá? Sim. Então, vamos dizer assim, ele usava isso, no meu modo de entender, indevidamente, né, e erroneamente, tá? Agora, claro que na época você tinha que ter muita habilidade para ir atrás e ver onde é que estavam os problemas disso, ou os entraves que isso nos causava, tá? Agora, eu, particularmente, eu tenho uma história pessoal ligada à Igreja Católica. Eu pertencia aos quadros da Igreja Católica e trabalhei sempre, ou pelo menos um bom tempo, com a educação popular dentro da Igreja Católica. Aí sim, fazia um outro sentido, vamos chamar assim, a perspectiva do Paulo Freire. Porque aí assim a gente foi retomar a partir das vivências populares, e foi, no meu caso, bem interessante, porque eu pude vivenciar isso no centro da cidade de São Paulo, quando eu trabalhei lá com o pessoal do centro da cidade, e também quando eu vim aqui para o Nordeste, no começo da década de 80, quando eu trabalhei com comunidades rurais. Tá? Então, realmente, vamos dizer assim, deu para começar a entender um pouquinho mais a proposta que o professor Paulo Freire nos fazia de trabalhar a educação a partir da realidade social. Muito bem. E Paulo Freire era um professor pernambucano, né? Nasceu aqui, que desenvolveu muitos estudos na área da educação. Mas, professor, o que faz a obra de Paulo Freire ser tão especial?
Bom, aí eu acho que tem um bocado de coisa, viu, Henrique? Uma das coisas que mais me chama a atenção é que as pessoas falam que existe um método Paulo Freire. Ok, eu não vou discordar disso, mas eu acho que isso é diminuir a obra do professor Paulo Freire. Sem dúvida nenhuma, ele fez um método, e é famosa a experiência dele lá na educação em Angicos, que foi aquela experiência bem focada, né, vivenciada no início dos anos 60. Porém, o pensamento do professor Paulo Freire, ele tem uma riqueza muito maior. Eu gosto de pensar que ele é muito mais um filósofo da educação, porque ele nos dá princípios, orientações de como esta educação, para ser de fato uma educação libertadora, ela deve se comportar. Então, eu tenho a impressão, Henrique, que a riqueza do professor Paulo Freire, que aí seria a sua grande novidade, foi pensar a educação a partir da realidade social. E esta realidade social, particularmente a realidade daquele trabalhador, daquele povo trabalhador sofrido, que é possível de se libertar através da sua própria história. Eu acho que essa sim é a grande riqueza. E nisto, vamos chamar assim, ele foi uma certa novidade. Em termos do pensamento educacional, até o pensamento mais sociológico, filosófico, ele foi uma novidade. Não foi a única pessoa que pensou isso, mas sem dúvida nenhuma ele sistematizou e colocou essa questão dentro do campo educacional. Aí sim, eu acho que está, vamos chamar assim, a grande novidade dele. E até vou poder dizer um pouco mais nesse sentido, porque ele não ficou só como um achado. Eu achei isso, eu pensei, eu descobri, vou fazer. Não. Ele foi verificar se era isso mesmo. A experiência de Angicos, muito famosa, é uma das grandes referências para isso. E depois toda a experiência que ele teve ao longo da vida, não só aqui no Brasil, até porque foi exilado, né? Mas em outras realidades em que ele viveu. Então, aí eu acho que está, vamos chamar assim, se não a maior, pelo menos uma das grandes questões e novidades que o pensamento do professor Paulo Freire traz, tá? Isso é você pensar a educação a partir da realidade social. Essa realidade vivida pelo povo trabalhador, pobre, isto sim, e saber que ela é o chão de onde se faz o processo de libertação do povo. A experiência de Angicos a que você se refere é, no caso, aquela que ele alfabetizou 300 trabalhadores, cortadores de cana, em 40 horas, não foi? Exatamente. Que foi uma experiência que ele se propôs a fazer exatamente, eu não vou dizer para testar se dava certo o método dele, vamos chamar assim, mas exatamente colocando em prática isso e vivenciando junto com aquela comunidade lá. Tá? Isso é uma experiência muito forte, porque ele disse, olha, é possível. No fundo é isso que ele foi dizer para nós, ou seja, a alfabetização ela não está presa a uma sala de aula ou a um sistema educacional fechado, pronto, de jeito nenhum. Ela é uma experiência de vida da pessoa. Acho que essa foi a grande contribuição dele ali. E revolucionária, né? Porque o pessoal fala que nessa época era muito utilizada a cartilha de repetição e era um método maçante, e ele mudou para justamente trazer a linguagem para a realidade social do trabalhador. Eu acho que é por isso que se deve o sucesso também, né? Sim, desse feito. O sucesso e vamos chamar assim o susto. Por quê? Você imagina um educador dizer, olha, eu posso alfabetizar sem uma cartilha ou sem começar com uma cartilha ou ficar preso a uma cartilha. E eu posso alfabetizar não estando dentro de uma sala de aula, de uma escola, seja ela qual for. Entende? Então isso que vamos dizer assim, o caráter revolucionário dele se dá aí. Se dá desta forma, dessa proposta que ele faz e vai vivenciar. Isto sim é uma riqueza grande. E veja, em nada a gente pode dizer que ele estaria nesse momento desprezando a escola. Ao contrário, ele estava assim propondo uma nova forma de você vivenciar a escola. E não mais essa que você falou, da cartilhazinha. Agora, infelizmente, Larissa, não é verdade que foi só naquela época. Porque hoje em dia você ainda vê várias experiências educacionais que, vamos chamar assim, só modernizaram um pouquinho a cartilha, achando que aquele negocinho prontinho e acabado estava resolvido, né? Ou seja, achando que esse simples memorização e repetição é que dá a condição da alfabetização. Nada disso. Então, infelizmente, vamos chamar assim, o contexto que fez o Paulo Freire enfrentar aquela realidade, ele ainda repercute em nós. Nós temos ainda várias frentes a enfrentar, até nesse sentido. Ou seja, como é que se faz esta alfabetização. Tá?
Você acha que o Nordeste ele deve se orgulhar de Paulo Freire? Sem dúvida nenhuma. O Nordeste, o Brasil, você sabe, né? O Paulo Freire é o brasileiro mais referenciado no mundo. Ele é citado, ele está no topo das citações em vários lugares, né? Então, sem dúvida nenhuma, e acho que não só um orgulho, mas uma responsabilidade para nós que vivemos essa realidade aqui. E até vou dizer um pouquinho mais, hein? Nós aqui que estamos nessa universidade. Sim. Nessa universidade que vivenciou com ele aqui. Então ele tem os estudos dele também não começaram, mas também estiveram aqui, ele atuou aqui, toda a parte de extensão. Então para nós é não só um motivo de orgulho, mas de muita responsabilidade. Ter Paulo Freire não só como esse patrono, mas alguém que vivenciou isso aqui que a gente tão bem está vivenciando e conhece, tá? Como alguém pode saber mais sobre Paulo Freire? Como o senhor indica a melhor forma de conhecer mais sobre a obra dele? Então, eu acho que para a obra dele, inclusive, nós já temos assim bastante acesso, né? Que várias obras dele já estão disponibilizadas. As cátedras Paulo Freire ao longo aqui do Brasil, você tem várias delas, elas já têm todo o acesso a isso, e também é muito fácil hoje através da internet você ter acesso. E acho muito importante, viu, Henrique? A gente não pode só ficar de ouvir dizer o que o Paulo Freire falou. Acho que é importante a gente conhecer, e na obra dele ela está acessível, acho que isso é possível. Agora, também acho que uma outra forma muito boa de você conhecer o Paulo Freire é encontrar as pessoas que hoje militam, vamos chamar assim, a partir do pensamento Paulo Freire. Então as cátedras, diversos movimentos sociais que se inspiram nele, porque se a gente deixar o Paulo Freire numa estante, num livro guardado, acho que a gente está fazendo exatamente o que ele nunca quis, né? Então é bom conhecer a obra dele, é bom, vamos ler, acho que é bom, tem círculos de debate, a Cátedra Paulo Freire aqui da nossa universidade, ela promove círculos de debates e conversas, leituras da obra dele, então isso é importante, mas é importante também a gente ver como é que essa experiência educacional, particularmente educacional, inspirada em Paulo Freire, está acontecendo. Acho que isso é muito importante. E tem vários, viu? Tem vários. É só procurar que encontra, assim. Veja, Sérgio, a gente abriu o programa falando que você faz parte da Cátedra Paulo Freire. Você podia explicar para os ouvintes o que é a cátedra, porque talvez essa seja, inclusive, uma palavra desconhecida para algumas pessoas. Você pode explicar como é, por favor? As cátedras universitárias, elas são já uma tradição universitária, existem há vários anos, não é uma criação nossa, vamos chamar assim. Elas são aquele espaço acadêmico para discussão de um tema ou um pensamento em particular. A nossa universidade aqui tem algumas dessas cátedras, né? Então as cátedras são lugares, espaços acadêmicos para isso. No nosso caso, a Cátedra Paulo Freire, ela hoje está sediada no Centro de Educação, mas ela pertence à universidade, e é o lugar onde nós temos por missão, vamos chamar assim, esta difusão deste pensamento, da pedagogia Paulo Freire, abrir espaço para debates. A cátedra, ela oferta algumas ações em torno desta proposta que é o pensamento do professor Paulo Freire. Oferta disciplinas regulares, que são para estudantes de um modo geral, oferta sessões de debates e de leitura das obras dele, tá? Então a cátedra é esse espaço para a difusão, no nosso caso, do pensamento do professor Paulo Freire. E como foi que o senhor entrou na cátedra? De fato, eu pertenço ao Centro de Educação e sou, vamos dizer assim, mais ligado não diretamente à cátedra, mas por pertencer ao Centro de Educação, e o Centro de Educação, ele, vamos dizer assim, ele cedeu um espaço físico, né, para que essa cátedra pudesse estar lá. É uma cátedra universitária, então ela pertence à universidade, e o Centro de Educação acolhe enquanto espaço, né? Como eu falei assim, a minha proximidade não especificamente com a cátedra, mas com o pensamento Paulo Freire, vamos chamar assim, ela é antiga, né? Antiga porque já tem realmente muito tempo, e é vamos dizer assim, pela riqueza que o pensamento do professor Paulo Freire foi sempre me mostrando, né? De coisas novas, coisas que abrem para nós perspectivas, particularmente perspectivas educacionais muito boas. Eu posso fazer uma pequena referência a vocês. Uma das minhas áreas de pesquisa são tecnologias na educação, né? Aí a gente vai pensar assim, poxa, mas o que o professor Paulo Freire sabe de tecnologias na educação, né?
finalzinho da vida dele, ele faleceu em 97, né? O finalzinho da vida dele, a gente conhece alguns trabalhos, né? E alguns debates em que ele participa, dando a sua posição sobre a questão das tecnologias. Então você pensa assim, poxa, alguém que trabalhou diretamente a questão da alfabetização, da pedagogia e que também se abriu para uma coisa que hoje em dia é tão presente, que é vamos dizer, a vivência, né, das tecnologias na área educacional. Tá? Então, assim, é uma riqueza muito grande que a gente tem em torno do pensamento dele. Sim, sim. Massa. Antes de a gente ir para o intervalo, a gente fazer uma brincadeira, que é costume do Cuscuz, fazer esses joguinhos, que chama Melhor de 3. Henrique, tu pode explicar? Vamos lá. A gente vai ofertar 3 opções de algo e o senhor vai dizer, né, na sua perspectiva, o que é melhor. E o melhor é que hoje, como estamos no especial de Paulo Freire, né, os 3 sempre serão relacionados ou ao Nordeste ou ao Paulo Freire, né, o nosso querido homenageado do dia. Então, vamos lá, Clarice. Vamos lá. Qual o melhor de 3? Pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia ou pedagogia da esperança? Já começamos pesado. Começaram pesado e com maldade, né? Tem que escolher, olha só. Pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia ou pedagogia da esperança, né? Que são 3 livros. 3 livros dele, poxa do vida, Paulo. E eu sou obrigado a escolher um só, né? Qual o seu... Não é algum favorito aí, não? Um que tem um coração que... Que marcou, assim. Marcou mais. Então eu vou ficar com pedagogia da autonomia, porque dentro da obra dele, este livro, ele, vamos chamar assim, ele cumpre uma função quase que de síntese do pensamento dele, quase, não é exatamente isso. Ele não escreveu para isto, né? Ele escreveu com uma clara orientação de trabalhar uma coisa essencial na educação, que é a relação que se dá na prática pedagógica, particularmente professor-aluno. Então é um livro muito gostoso de ser lido, muito forte, ele não alivia em nada, ele diz o que tem que ser e como é que tem que ser. Então, já que eu tenho que escolher um, eu fico com essa, tá bom? Certo. E qual é o melhor de 3? Trabalhar na educação de crianças, na educação de adolescentes ou na educação de jovens e adultos? Aí a saudade bate, né? Eu comecei lá com adultos, né? Trabalhei durante um tempo, aí é um pouco pelo meu trajeto, eu gosto de trabalhar com adultos. É engraçado você falar isso, né? Porque às vezes é um ensino que não é tão valorizado, né? Porque talvez porque as crianças se diz que elas têm mais facilidades por conta psicologicamente, né, por causa da primeira infância. E Clarice, eu poderia dizer a você bem rapidamente, acho que o grande problema nesta hora, nessa questão, é que a gente quer transformar o adulto em um jovem, em um adolescente escolar, né? Então esse é um erro muito grande, né? Os especialistas nessa área já têm apontado claramente isso e aí, vamos dizer assim, entre aspas, a gente transforma a realidade dele menosprezando a realidade desse adulto. Eu acho que grande parte aí está o fator de insucesso de muitos desses programas de alfabetização de jovens e particularmente de adultos, né? Ou seja, não respeitar a realidade dele. Vou dar um exemplo bem simples para você. Você muitas vezes vai numa escola com toda boa vontade, aqui não tem nada de uma crítica moral, mas eles colocam a turma de adultos em uma sala que tem todos os aparatos da educação infantil, os desenhos, até mesmo a cadeira, muitas vezes você já vê que é de trato infantil. Então você não acolhe o adulto na sua condição de adulto, e sim traz ele querendo transformá-lo como um jovem, um adolescente. E aí já marcou o insucesso escolar dele. Então, na opção, eu fico com os adultos. É um processo dificultoso, né? Porque se você diz que não há acolhimento da escola, assim, ou então não há acolhimento devido ao acolhimento, no caso. E fora existe muito preconceito, né? Quando, na verdade, não existe idade para a pessoa se educar. Enfim. E você precisa ver a realidade dele, quem é ele, o que ele faz, tal, né? Então, aí está, sem dúvida nenhuma, um dos fatores mais fortes, assim, desafiadores, e do modo com que, em geral, ele é vivido, é um dos fatores de indicar o fracasso da alfabetização de adultos. Muito Henrique? bem. Professor, qual o melhor de 3, agora voltando para o Nordeste? Cuscuz, pamonha ou canjica? Qual dos 3 o senhor gosta mais? E eu posso dizer com o cuscuz com o quê? Né? Fico com o cuscuz. É melhor, tá? né? Uma carnezinha de charque é muito gostoso. Ah, olha aí. Já estamos descobrindo o sangue nordestino do paulista, professor. E qual é o melhor de 3? Pipoca de milho, munguzá
ou Angu? Vamos lá. Vamos lá, né? Bom, se for pensar para assistir um filmezinho, é uma pipoca. Sim, tá bom? verdade. Mas se for pensar num cafezinho assim, um munguzá. Muito bom. Clarice, vamos lá? Isso aqui é um parênteses mais de Henrique, né? Que ele queria dizer que na última quarta-feira, uma das cidades que mais escuta a gente, a Ludona Fátima, completou 91 anos de emancipação política. Exatamente. Para homenagear a minha terrinha de Surubim, a gente vai ouvir uma musiquinha feita pela prefeitura da cidade, que eu recebi no meu WhatsApp, que eu achei linda, parabenizando essa terra maravilhosa pela passagem do seu aniversário. A gente vai fazer essa pausa, daqui a pouco a gente volta. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. É só chegar no trevo que bate forte meu coração. Vou acenando pras pessoas, sentindo a força do meu chão. O sorriso chega depressa, a saudade sai de repente. Surubim cada dia mais linda, uma cidade melhor pra gente. Sua arte, sua cultura me enchem de emoção. Suas praças e casarios, sua história e tradição. E nas igrejas a fé, aos santos de devoção. A bênção, meu São José, viva São Sebastião. O teu carnaval de rua é o maior do interior. O São João é um sucesso, com artistas e muitos shows. Festival de violeiros e a festa mais afamada é a glória do vaqueiro. Na festa da vaquejada É boi surubim, é boa dinâmico, tem ciranda do Noé e o povo da taverninha. o nosso artesanato, coisa mais linda não há. Viva a terra de Capiba, salve a terra do Chacrinha. É boi surubim, é boa dinâmico, tem ciranda do Noé e o povo da taverninha. O nosso artesanato, coisa mais linda não há. Viva a terra de Capiba, salve a terra de Chacrinha. Tudo isso é surubim, o meu amor, o meu lugar. 91 anos de história que eu quero cantar. Tudo isso é surubim, o meu amor, o meu lugar. 91 anos de história que eu quero cantar. Tudo isso é surubim. Nós acabamos de ouvir a homenagem a Surubim, realizada pela Prefeitura da cidade. Parabéns ao povo de Surubim, né? Abdicando aqui do meu orgulho petrolinense, para dar parabéns ao povo de Surubim. Henrique, você tá emocionado? Tô muito obrigado, gente. Eu tô realmente apaixonado por essa música, porque é a minha cara essa canção, Ele né? fez questão de colocar no roteiro. Tinha que colocar, né? Professor, né, agora com esse momento emocionante do programa de hoje, você já foi em Surubim alguma vez? Já, mas acho que já tem algum. Mas ele já foi pra Petrolina também, Também. acabou de falar aqui. Mas como foi lá em Surubim? Conta aí pra gente. Agora eu já não lembro quando foi, já faz alguns anos. Eu fui convidado pela Secretaria Municipal, acho que um evento de professores, eu não me lembro exatamente o que, mas foi uma conversa com os professores, estive lá. Perfeito, tá vendo? Surubim é uma grande metrópole, né? Estudos da Universidade de Falsation Fox, que eu acabei de inventar na minha cabeça, já considera Surubim uma cidade equiparada a Nova York, Chicago, Estocolmo, Paris e outros personagens de La Casa de Papel. Bom, eu não vou nem falar de Petrolina, porque ele não precisa de baboseira, né, pra ser uma grande cidade. Não precisa que eu fale pra ser, né? Muito Enfim, bom. além das besteiras que o Henrique acabou de falar, Surubim na semana passada vivenciou mais uma edição da Vaquejada, festa tradicional da cidade, reconhecida em todo o país. Coisa que Petrolina não tem. Tem sim. Né? E o que deixou as ruas de Surubim embandeiradas, pelo menos é o que diz a música Vaquejada do Quinteto Violado, que a gente vai ouvir agora.
dessa gente, aquela vaquejada que a cidade em festa viveu sua história que nem sei lembrar. Comprava lá lembrar. Eia, vaqueiro, sua vez e sua hora. Na derrubada do boi tá escrita a sua glória. A rua principal, toda embandeirada, é festa em Surubim, é dia de vaquejada. É festa em Surubim, é dia de vaquejada. Estamos de volta ao vivo com Cuscuz com Quê? Nós ouvimos agora a música Vaquejada, do Quinteto Violado, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Já são 12 horas e 32 minutos. Muito bem, essa foi nossa homenagem à nossa querida cidade de Surubim, né? O Cuscuz de hoje é muito especial. Essa semana estaríamos comemorando 98 anos de educador Paulo Freire, se ele não tivesse nos deixado em 97. Para falar sobre esse grande nordestino, estamos recebendo um representante da Cátedra Paulo Freire, o professor Sérgio Abranches. Então, professor, voltando à nossa conversa, né, depois dessa pausa para falar de Surubim, quais foram os principais impactos da obra de Freire na época que ele a fez? Na época, aí a gente vai poder observar algumas situações diferentes, né? Até porque a vida dele foi fortemente marcada pelo exílio, tá? Então, sim, até anos 64, vamos dizer assim, e depois quando ele passa, não me lembro de cor, acho que talvez uns 15 anos, alguma coisa assim a mais, exilado do país, tá? O que acontece é que, vamos chamar assim, nessa primeira fase, vamos chamar assim, até a ida dele ao exílio, então, até o ano 64, a gente vai encontrar o professor Paulo Freire com uma ação muito forte aqui na região e ligado tanto à universidade como também aos governos, né? Ele participou tanto aqui à época do então prefeito Miguel Arraes e todo o movimento de cultura popular. Então, vamos dizer assim, um impacto grande, vamos chamar assim, a gente pode já começar naquela época, né? Através deste trabalho que era o trabalho do MCP, o Movimento de Cultura Popular. O MCP foi um grande movimento, né, com várias frentes, vários trabalhos, e ele pôde trabalhar nessa época diretamente ligado à questão educacional, tá? Então eu vejo, vamos chamar assim, um primeiro grande impacto nisso. E isto é tão forte porque este foi um dos, vamos chamar assim, motivos alegados pela ditadura exatamente para a prisão dele e depois a colocação dele no exílio, né? O que vai acontecer depois em termos da obra dele, claro, durante a ditadura militar, isso foi muito cerceado. Agora, o que acontece é que neste período, então o período, vamos chamar assim, do exílio, ele continuou produziu bastante, nunca parou, né, de produzir suas obras. A repercussão dele foi ganhando o mundo, vamos chamar assim. Então ele era convidado, ele dava aula, ele chegou a dar aula nos Estados Unidos, aula na Europa. Então a obra dele começou a ficar sendo muito conhecida nos meios acadêmicos,
tá? Nos meios acadêmicos. E aqui no Brasil, por conta da ditadura militar, nós tivemos esse grande, vamos dizer assim, bloqueio então, eu me lembro até que era com uma certa dificuldade mesmo de você saber onde é que tinha o acesso, poderíamos ter, né? Não tínhamos internet naquela época, então realmente para você conseguir uma obra do professor Paulo Freire era algo muito difícil. Eu posso dizer, não tenho todos os dados disso, mas que isso só vai realmente acontecer já virando, vamos chamar assim, os últimos anos da ditadura militar. Então, eu diria que, em termos do impacto, nesse momento, ele vai se dar muito mais fora do país, vamos chamar assim, e ligado aos centros acadêmicos, então, universidades, centros de pesquisa, onde ele pôde trabalhar. E concomitante, também nessa época do exílio, ele teve várias experiências, inclusive na África, de trabalhos de alfabetização. Então, vamos dizer assim, essa foi uma outra forma com que, vamos chamar assim, ele foi sendo conhecido e causando, né, influenciando os sistemas educacionais, tá? Então, vamos chamar assim, enquanto ele estava no exílio, que era o exílio do Brasil, ele foi ficando conhecido mundialmente e em duas formas, vamos chamar assim, uma nos meios acadêmicos, então ele trabalhou como professor universitário, e nessas experiências que ele teve de alfabetização popular, basicamente na África, em experiências na África, tá? O que acontece é que com a volta dele, e ele continua, né, produzindo bastante, ele passa a vivenciar esse momento que, vamos dizer, a historiografia chama de redemocratização, então pós-85, e aí ele começa a se envolver não só com a questão, vamos chamar assim, diretamente da alfabetização, mas também com os sistemas públicos, porque a grande experiência dele nesse momento vai se dar na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, quando ele é convidado pela então prefeita Luísa Erundina, né? E aí então vamos chamar assim alguns dos princípios que ele pôde ao longo da sua vida desenvolver, vão causar impacto em um sistema público de ensino, vamos chamar assim, tá? Então, grosso modo, eu chamaria essa terceira fase, tá? Da vivência dele, que vai causar impacto, aí sim você já começa a perceber com muito mais clareza no Brasil. Por quê? Porque aí, vamos dizer assim, nós conseguimos descobrir várias dessas experiências de educação popular que estavam sendo vivenciadas no miudinho, sem muito, né? Elas foram vivenciadas. E como ele teve uma grande ligação com a Igreja Católica, algumas das tantas experiências de educação popular vividas e levadas a cabo pela Igreja Católica estavam baseadas nas obras do professor Paulo Freire. Então, esse foi um outro dos, vamos chamar assim, impactos, né, que você chama, que a obra dele vai produzindo, tá? E por que é que, nessa época, algumas classes sociais brasileiras tiveram um certo estranhamento com a obra de Paulo Freire, assim, a ponto de vermos, né, no momento da ditadura, esse exílio dele? Bom, aí, Henrique, a gente tem que ser claro, porque uma das coisas que mais se destaca no pensamento do professor Paulo Freire, na obra dele em geral, é que não existe neutralidade. Então, ele era uma pessoa que se posicionava. O que é muito importante para o meio jornalístico, né? Tem que ter posição, não existe neutralidade, né? E você veja hoje em dia que nós temos um clima de disputa, em geral no país, mas também no campo educacional, essas ideias, por exemplo, de escola sem partido e tal. Ou seja, isso é tudo vamos dizer, uma tentativa de setores das classes dominantes aqui no país de exatamente evitar, né, e tentar impedir exatamente esse processo que o professor Paulo Freire dá, que é, de geral, possibilitar, dar condições que os povos, as classes, sejam autônomas e digam quais são os seus papéis. Então, a escola sem partido e o mais recente Futurice, né? O Futurice também. Então, você tem, o Henrique, vamos dizer assim, essa perspectiva dele de ter clareza de se posicionar. As bolas, quem está no poder não gosta, né, que alguém, entre aspas, se liberte e diga onde estão as contradições da nossa sociedade e, claro, o sistema de dominação que ela tem. Então, sem dúvida nenhuma, isso foi o grande fator, né, que fez com que ele fosse levado a ser estigmatizado por uma boa parte da população. Agora, é muito importante a gente saber, porque, em geral, essas questões estão ligadas às grandes mídias. Porque se você vai olhar os trabalhos de educação popular, a visão dele é totalmente diferente do que aquilo que foi dado pelas grandes mídias, tá? Então, acho que tem a impressão que
essa questão dele, ou seja, não existe essa neutralidade, não existe. E esse posicionamento claro dele em favor da classe trabalhadora é um elemento que faz com que ele seja, e eu posso dizer ainda hoje em dia, né, e a gente ainda vê isso acontecer hoje em dia, ser estigmatizado, né? Para mim é evidente quando nós temos uma lei que diz que ele é o patrono da educação nacional e haver proposta que isso seja retirado. Então isso para mim evidencia esse movimento de setores da nossa sociedade querendo impedir que não só o pensamento dele, mas também toda a contribuição dele possa ser vivida por toda a sociedade. É isso. E você falou que até hoje, né, são estigmatizados e tal. O que você acha que hoje Paulo Freire representa? Para nossa cultura, para nossa educação? Sim, eu acho que o professor Paulo Freire, todo o seu pensamento, sua proposta, ele sem dúvida nenhuma é uma grande referência, ele representa uma perspectiva de não só alfabetização, mas sim de todo o processo de autonomia, de conscientização da classe trabalhadora. Sem dúvida nenhuma, ele não é alguém que a gente possa simplesmente tomar, como eu disse no início a vocês, como um método, uma técnicazinha que se tem para alfabetizar alguém. De jeito nenhum. Ele é uma das grandes referências, e aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências, deste sentido de autonomia, desse sentido de conscientização, desse sentido de crítica que a educação, eu falo educação por ser professor, né, mas de um modo geral, que ela deve ter. Ou seja, reconhecer o que cada um é neste processo que nós vivemos de humanização. Paulo Freire é, antes de tudo, um grande humanista. Alguém que parte da pessoa humana, reconhece o outro. Uma das coisas mais bonitas que tem no pensamento dele é que aquilo que a gente se propõe a fazer se dá através do diálogo com o outro, né? Você reconhecer o outro. E diálogo aqui não é só conversar, mas sim você reconhecer o que o outro tem e o outro conversar com você sobre isso. Isso sim é uma grande referência que o professor Paulo Freire nos traz. Professor, na sua opinião, o Brasil tem feito um bom uso do legado de Paulo Freire, do que ele deixou aqui? Aí o problema é o tamanho que você colocou, né, Henrique? Brasil. Que a gente consegue encontrar grandes experiências com o pensamento do professor Paulo Freire, sim. Agora, se você vai dizer o Brasil como um todo, aí não dá para dizer. E isso eu acho que é uma coisa que nos ajuda a entender exatamente o pensamento dele. Ou seja, você pode pensar assim, então, de que Brasil o professor Paulo Freire vai favorecer, correto? Aquele onde todos tenham a possibilidade de se expressar, aquele onde todos tenham a possibilidade de viver, né, com respeito pelo outro. Este sim é o Brasil que o professor Paulo Freire pode ser uma grande referência. Agora, de um modo geral, e volto a dizer, né, nos contextos que nós vivemos hoje, a gente ainda tem muita tensão exatamente, e eu vou até dizer assim, pelo desconhecimento da obra dele, pelo desconhecimento. As pessoas falam assim sem nenhuma propriedade do que de fato é obra dele. E volto a dizer a vocês, achar que o professor Paulo Freire criou um método de alfabetização. Esta é uma parte da obra dele. Sem dúvida, ele é um filósofo da educação, alguém que nos ajuda a entender como é que a educação é e como ela deve ser. Atualmente nós temos visto e ouvido muita gente criticar as obras de Paulo Freire e duvidar da sua credibilidade, né? Tem gente que chega a achar as ideias utópicas, pode usar termos como surreal e até um dos motivos para a educação brasileira não avançar, né? Na perspectiva deles. O senhor falou aí de desconhecimento da obra, o senhor falou muita coisa a respeito disso, mas por que você acha que existem tantos opositores a esse filósofo, a esse grande professor que foi? Por que brota gente assim para... Eu voltaria, Clarice, àquela nossa conversa um pouquinho anterior. Porque o professor Paulo Freire não é neutro. Na medida que ele vai colocando as questões, ele acaba, entre aspas, exigindo que o outro também se posicione, diga a favor de quem ele é. Então imagina quem está no poder com toda a dominação que tem, não quer saber de mudança nisso. Então ele é alguém que vai incomodar. Então para mim essa é a grande questão. E a outra grande questão para mim é esse desconhecimento. Esse desconhecimento, né? A gente já ouvi dizer aí algumas pessoas dizendo, Paulo Freire é comunista, né? Veja,
nós vamos ter que entender muito bem o que a pessoa quer dizer com isso, porque em nenhum momento você vê ele como comunista no sentido clássico, político clássico da questão comunista, não é? Então, esse desconhecimento acaba aumentando, claro, a recusa de alguns setores da sociedade em conhecer o professor Paulo Freire e acatar a proposta dele, tá? Então, me parece que vem daí essa questão. Por isso que eu acho assim, a gente tem que fazer debates como esse, a gente tem que propor, ir atrás, sabe, conversar com as pessoas, exatamente para ver, olha, o professor Paulo Freire não foi nunca contra ninguém no sentido de querer o mal de alguém e derrubar alguém. Ele sim foi a favor de que todos tenham, e todos é todos. Não pode deixar ninguém de fora, né? O seu direito a viver, a se expressar, a dizer a sua palavra, aí sim. E não o contrário disso. Veja só que coisa interessante, né? Enquanto alguns membros do governo Bolsonaro, por exemplo, e apoiadores dele em todo o Brasil criticam as obras do pernambucano Paulo Freire, professores da Universidade de Genebra, na Suíça, celebram sua memória e carreira. Uma matéria publicada pelo portal RFI mostrou que a Universidade Suíça promoveu um seminário de 2 dias essa semana sobre as obras do nosso conterrâneo. Professor Sérgio, como o senhor interpreta esse contraste, né? Essa diferença entre como Paulo Freire é visto na Suíça e como ele é visto aqui no nosso país? Isso do país dele, né? Chega a dar uma dor pra gente, né? Porque se tem raízes o pensamento do professor Paulo Freire, essas raízes estão aqui, né? Então, como a gente conversava antes, a obra dele foi criando impactos, né? Você veja, na Suíça você fazer tudo isso e você citou um caso, nós temos vários outros lugares onde existem lugares específicos para se estudar o pensamento do professor Paulo Freire, né? Assim, algo que é oficial, vamos chamar assim. Então, vamos dizer assim, é muito estranho, mas ao mesmo tempo a gente entende por que dessa situação. Todos esses anos, imagina, de ditadura, desde aquela ditadura oficial, militar, até aquela que foi deixando, né, não incentivando e não permitindo que o pensamento dele pudesse ser desenvolvido. Então, tudo isso faz com que, de fato, essa situação quase que ridícula, né, onde um professor, um pensador brasileiro pernambucano ser muito mais referenciado na Suíça. Gosto de saber que ele é bem referenciado lá, mas precisamos fazer isso aqui. Verdade. Clarice? E por que o senhor acredita que isso ocorre? Assim, porque ele é estudado no exterior e não aqui. Então, para mim, se dá muito na medida em que este, vamos chamar assim, legado dele, ele foi produzindo seus frutos lá. Que nem eu falei para vocês, basicamente na Europa o grande impacto dele foi se dando em torno das academias, né? Academias, institutos, universidades e tal. Então isso acontece. E lá eles, vamos chamar assim, deram vazão a este pensamento. Debates, existem várias obras publicadas sobre o pensamento do professor Paulo Freire em outros países, tá? Então acho que para mim é muito mais nesse sentido que acontece. E eu vou colocar para vocês, isso coloca para nós aqui no Brasil um desafio. Então como é que nós vamos fazer isto, vamos chamar assim entre aspas, eu não quero dizer inverter para dizer que ele seja mais conhecido aqui do que lá, mas que aqui ele ganhe de fato esse espaço, tá? Como ele teve esse grande trabalho, vamos chamar assim, institucional, acadêmico, eu acho que é um lugar. Mas volto a insistir, a gente tem várias outras experiências de educação, basicamente educação popular, onde o pensamento dele está sendo vivenciado. E eu ainda arrisco um pouquinho mais, ele está sendo recriado. Recriado porque, veja, uma obra que começou lá nos anos 50, final dos anos 50, anos 60, né? Olha, nós estamos hoje, 2019, então nós temos contextos diferentes, né? Em alguns sentidos melhores, em outros sentidos piores, né? Mas sem dúvida em contextos diferenciados. E a obra dele precisa ser recriada nesse sentido, ela precisa ser revista e reavivada a partir do nosso contexto. Professor, eu queria saber uma coisa. Por que é que as obras de Paulo Freire elas não ficam defasadas com o tempo, por exemplo? Por que é que mantém-se ainda algo tão atual e ainda tão importante, principalmente para os cursos de pedagogia, né? Essa é uma coisa muito interessante, né, Henrique? Não só do pensamento do professor Paulo Freire, mas tem outros pensadores que você precisa assim, poxa, mas ele viveu em outra época e coisas não tão diferentes, né?
Eu algumas vezes costumo dizer aos meus alunos, olha, o professor Paulo Freire não tinha WhatsApp, viu? E hoje em dia parece que tudo se resolve pelo WhatsApp, né? Como é que seria a gente vivenciar a presença dele com o WhatsApp? Veja, o que eu tendo a pensar é que a forma com que ele elaborou e as questões que eles nos colocaram, elas falam da nossa existência. Elas não falam só de um período ou de uma faceta que fique presa a uma determinada época. Claro, alguns aspectos da obra dele, eles podem, hoje em dia, já não ter mais efeitos maiores, vamos chamar assim, né? Por exemplo, o professor Paulo Freire começou a produzir esta obra em um contexto, vamos chamar assim, que alguns historiadores estudiosos chamam de um desenvolvimentismo. A gente ainda falava em a produção industrial, tal. Hoje em dia você já está falando em outras coisas, né? Um capitalismo financeiro, toda a questão da globalização. Então, claro, tem algumas questões, aspectos que elas não fazem mais efeito porque foram frutos claros daquele contexto. Porém, o modo com que ele trabalhou e as questões que eles nos colocam são questões da nossa existência. O diálogo, a humanização, o ler o mundo, são coisas que independem, vamos chamar assim. O independem aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a leitura é a leitura da realidade. Então, isso é uma coisa para nós. Isso independente se está lá na década de 50, 60, hoje em dia nós também precisamos fazer. Então, eu tenho a impressão que esta sintonia que a obra dele, o pensamento dele tem, é o que hoje nos faz reler e reavivar o pensamento dele, sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente encontra nele alguma coisa que diz um sentido para nós hoje em dia. Que sentido é esse, né? O sentido da liberdade, da consciência crítica, do diálogo, da humanização. Essas questões, vamos chamar assim, não ficarão presas em um contexto. Elas sempre estarão presentes nas nossas relações sociais. E existem muitos profissionais, linguistas, pedagogos que contribuem com o trabalho de Paulo Freire, dando continuidade a isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí você pode olhar tanto aqueles, vamos chamar assim, eventos, lugares institucionais. Então você tem as cátedras Paulo Freire, ao longo do Brasil tem várias, né? Todo ano são realizados encontros dessas cátedras. Você tem grupos de pesquisa e estudos particularmente voltados para o pensamento do professor Paulo Freire, e você tem também ações de alfabetização em diversas realidades que trabalham com o pensamento do professor Paulo Freire. Então, sem dúvida nenhuma, tem bastante. Agora, volto a dizer a vocês, nós não podemos ficar presos às mídias oficiais e tradicionais. Por quê? Porque essa informação ela não é muito divulgada, então a gente tem que ir atrás. Mas hoje em dia, com todos os adventos das tecnologias de informação, a gente consegue aprofundar e saber aonde é que isso está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa, viu, Clarice? Certo. Sérgio, esse mês ocorre o Setembro em Paulo Freire, certo? Que a cátedra está organizando em homenagem ao professor Paulo Freire, por causa do aniversário dele, enfim, essa semana que é toda dedicada ao Paulo. Você pode falar mais um pouco sobre esse evento? Sobre o evento? Os eventos estão ligados, né, à Cátedra Paulo Freire, que vai realizar, e particularmente no dia 19, que é o dia específico, né, vamos chamar assim, do aniversário, né? E é sempre bom a gente marcar, né? Faz parte da nossa realidade. Acredite se quiser, também é o dia do meu aniversário. Olha que coisa boa. Tinha que ser de Petrolina essa mostrada. Vamos lá. Continue. Tem um bom patrono ela, né? Não vou nem falar nada desse cara, viu? Desse surubim. Mas tem um bom patrono ela, né? Uma boa data, uma boa inspiradora. Aí, querido. Tá. Bom, então esses eventos são realizados, esse não será exclusivamente aqui, mas você tem através de encontros, debates, sessões que acontecem, tá? Sim. Certo. Esse evento é aberto ao público, todo mundo pode participar, ou é voltado assim aos comunidade da cátedra? Não, todos os eventos são sempre abertos e a convite de todos, né? Eu, infelizmente, vim aqui sem nenhuma documentação, mas... Mas a gente vai consegue aqui. Inclusive tem um banner, né, no CE. A gente vai colocar nas redes sociais. Vou deixar esse trabalho aí para a Adriele. Adriele Hermógenes, nas redes sociais lá, a programação. Né, se você quiser acompanhar para saber, tá lá nas redes sociais. A Adriele vai ter esse trabalhinho hoje, que ela vai me perdoar por isso. Professor, nesses últimos meses a gente teve muitos ataques à educação no Brasil. Qual a importância de divulgar o pensamento de Paulo Freire nesse contexto, né, da educação pública hoje está sendo tão visada, né?
Então, eu acho que você pega uma coisa muito legal, Henrique, porque o pensamento do professor Paulo Freire, ele nos ajuda, sem dúvida nenhuma, a melhor entender este processo. Como você falou, nós estamos sofrendo claramente um ataque em toda a questão educacional e, vamos chamar assim, desde a proposta ou das propostas mais diretamente ligadas à questão pedagógica, como também a própria desvalorização do que seja a educação aqui no Brasil. O pensamento do professor Paulo Freire, acredito que nos ajuda a entender o quanto nós temos que continuar a nossa batalha, as nossas lutas, independente do espaço em que a gente esteja ocupando, seja a sala de aula ou movimentos ou que tais, esta luta para que, de fato, a educação seja valorizada como algo essencial, um espaço onde as pessoas, de um modo geral, podem e devem ocupar. Para quê? Para exercer o seu direito de cidadania, que é o direito da conscientização, da análise crítica da realidade. Isto sim, o pensamento do professor Paulo Freire nos ajuda. E tem a impressão que, particularmente no nosso contexto atual, o professor Paulo Freire nos ajuda a entender dois aspectos essenciais. Primeiro quem tem direito à educação. Porque, querendo ou não, as propostas que nós temos vivenciado, várias delas, são extremamente excludentes. Aqui na nossa universidade, e não só na nossa universidade, mas em várias outras, por exemplo, o corte de bolsas. Você vai alegar que não tem verba para bolsas e, ao mesmo tempo, um projeto de ampliação para quase o dobro do fundo partidário? Como é que você vai argumentar que é mais importante você favorecer os partidos políticos com o fundo público do que a ciência e o desenvolvimento? Então, o professor Paulo Freire vai nos ajudar a dizer claramente nesse momento quem é que tem direito à educação. E acho que a segunda questão que ele nos ajuda a entender hoje a realidade é para quem. Não só quem tem direito, mas para quem. Ela é feita a partir de quem. Esse é o sentido da educação. Ou seja, não adianta você falar uma educação genérica, descontextualizada. Sim, aquela que vai favorecer, sim, a população. Acho que é nesse sentido que ele vai dizer, e não propostas, como a gente tem visto, totalmente desvirtuadas. E um exemplo que a gente falou, mesmo hoje em dia já esteja um pouquinho meio que caindo nessa ideia de escola sem partido, ou então, e nós podemos já olhar com várias coisas, a ideia de uma escola militarizada. Ninguém nega que possa haver uma escola de caráter militar, não vejo problema nisso, mas você querer que um sistema educacional trabalhe a partir dessa perspectiva, então a quem interessa? Então acho que o pensamento do professor Paulo Freire, nos contextos atuais, ele nos ajuda também nesse sentido. Muito bem, a gente já está na reta final do programa, assim, nos últimos minutos, e eu gostaria só da gente fazer aqui bem rapidinho a última brincadeira, que é tradicional, que a gente fala uma palavra, uma frase e o senhor responde o que vier à sua mente, assim, bem rapidamente, algo bem simples. Vamos lá? Clarice, começa aí. Paulo Freire. Diálogo. Educação. Amor, gosto disto. Nordeste. Muito bom. Muito gostoso. Uma expressão nordestina que o senhor já aprendeu aqui. Uma que acho que foi a primeira que eu conheci e me assustei. Mangar. Mangar. Mangar, já ganhei. Eu não sabia o que era isso. Eu, por exemplo, mango de Petrolina todo o programa. E eu mango de surubim. Que tem mais do que mangar. Muito bem. E já que o nome do programa é cuscuz com quê? Você come cuscuz com? Com um charque. Charque, muito bom, muito bom. Eu gostei, famosíssimo aqui no Cuscuz com quê? Todo entrevistado come. E eu gostei porque o senhor disse charque, não carne seca, como o pessoal do Sul diz, né? Já renegou o Sul, já disse charque, né? Charque. É charque, né? Inclusive tem até aquela piada, né? Tu já comeu cuscuz com tubarão? Por quê? Porque lá no inglês, né? É shark. Péssimo, Henrique, cancela, gente. Vamos seguindo em frente. Professor Sérgio. Essa foi realmente horrível. Professor Sérgio, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo à rádio sempre que quiser vir. Obrigada pela presença, Sérgio. Eu agradeço bastante, desejo sempre sucesso a vocês e agora nessa semana com a homenagem ao Paulo Freire, que a gente possa, favorecer cada vez mais o conhecimento, da proposta
proposta dele, do pensamento dele. E bastante sucesso para vocês. Ok, obrigado. Obrigada. Pessoal, parece que a cuscuzeira de hoje está ficando vazia, o cuscuz de hoje está acabando. E esse especial com o professor Sérgio Abranches teve a apresentação de um cabra bom chamado Henrique Jonatas. De uma mulher retada chamada Clarice Rabelo, estudantes do curso de jornalismo da UFPE. A produção é de Henrique Jonatas e Marcelo Dourado, Clarice e eu Rabelo também. E Marcela, que também está nos trabalhos técnicos, junto com o William Bonner. E nas redes sociais, Adriele Hermógenes. As músicas usadas durante o programa foram Dois Pulinhos, Um Xodó e Um Tom para Jobim, interpretadas pelos músicos Sami Barros, Paulinho Swing e Johan Bremer. Esse programa também teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. Muito obrigado pela companhia, pessoal, e até mais. Tchau, gente. Até a próxima terça-feira, às 12 horas, com mais um Cuscuz com Quê? Fiquem agora com a nossa programação e a gente Sessão Kids. A Sessão Kids, a gente se encerra por aqui. Até mais, gente. Tchau. 13 horas.